Salve, salve! E aí, pessoal? Bem, eu quero fazer uma breve análise aqui da última manifestação do dia 7 de setembro. Já tem um tempo que eu não comento nada sobre política, né? Eu estou cuidando da minha vida, eu estou com um monte de projetos em andamento, eu estou concentrado nisso. Parei de falar em política, mas os últimos acontecimentos foram tão fortes assim, foram tão marcantes que eu vou ter que analisar, né? E para quem está de fora, é até interessante analisar, porque quem está dentro, no calor, não está percebendo o que está acontecendo. Né? Então, o que eu vejo disso? Eu vi alguns comentários de analistas até grandes, assim, bem influentes, de que, tipo assim, a manifestação foi muito grande, mas não adiantou de nada, né? Porque o Bolsonaro recuou. Gente, uma coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: o Bolsonaro, ele está ganhando esse jogo, né? Ele é um presidente eleito pelo voto direto, né? Ele é o comandante da nação, ele é o chefe máximo da nação. Apesar de o tempo todo é, terem forças, né, obscuras, forças ocultas, querendo usurpar o poder que ele tem, né? Que foi lhe conferido, que lhe foi outorgado pelo voto popular. Né? Uma coisa que a gente tem que ressaltar disso tudo aí é que essa manifestação, ela é sem dúvida alguma uma das maiores manifestações, se não a maior, né? Uma das maiores manifestações, se não a maior manifestação de apoio a um chefe do executivo de toda a história da humanidade. Né? Foi gente demais, foi muita gente. Né? Até precisaria de algum. A direita, né? Ela precisa se organizar melhor. Né? Os empresários, eles precisavam se organizar um pouco mais. Né? De fazer essa contagem, ter um método científico. É possível fazer isso através de drones, né? Você conta o metro quadrado e faz a contagem da área com um drone agrícola, é possível fazer isso. Né? Mas agora já não dá mais, mas acho que com fotos, né, aéreas é possível calcular. Mas foram dezenas de milhões de pessoas. Né? A direta já, eu me lembro muito bem, na época foi um estardalhaço muito grande, né? E tinha artistas, tinha, é, o, o- tinha políticos famosos no palco, tinha muito show e tal. A direta já, perto do que aconteceu agora, é brincadeira de criança do parque infantil. Né? O movimento foi assustador. Né? Eu não esperava que fosse tão. Eu sabia que ia ser grande, maiores do que os outros passados, mas eu não sabia que ia ser tão grande. Né? Foi, foi muito surpreendente, foi muito forte, foi um troço, foi de arrepiar. Né? Então, o que acontece? O pessoal falou, tal, que o Bolsonaro recuou e tal, que ele arregou, não sei o quê. Gente, o Bolsonaro, ele tá tendo, isso é um jogo de xadrez. Né? A situação que ele se encontra é uma situação muito difícil. Né? Ele é um leão cercado por hienas, por todos os lados. Né? O STF usurpando o poder e o Centrão, nessa aristocracia que existe no Brasil desde que o Brasil virou república, esse pessoal aí, eles estão estrebuchando também. A esquerda está estrebuchando. Né? Eles viram, eu tenho reparado aí nos grupos, grupo da família, outros grupos aí, os esquerdistas, eles estão apavorados. Né? É impossível o Bolsonaro perder a próxima eleição, ele já está eleito, e ele vai ser eleito com 80% dos votos, né? Se não houver fraude. Porque agora a missão desses satanistas da esquerda aí é fraudar a eleição. E eles já sabem como fazer. Né? Eles estão dominando isso aí. E o teste foi a eleição para prefeito. Nós temos vários prefeitos aí em capitais importantes que foram eleitos à base de fraude. Né? Isso é muito claro. Né? Não precisa ter uma investigação. É muito claro, está muito às claras. Né? Então, o golpe, na realidade, quando a imprensa começa a falar que o Bolsonaro quer dar um golpe, quer dar um. Na realidade, eles é que estão armando esse golpe.
Tudo que a mídia fala, tudo que a esquerda acusa o outro de fazer, na realidade é eles que estão fazendo. Né? Então as pessoas menos avisadas, elas não podem embarcar nessa onda. Né? Eles não podem embarcar nessa onda da mídia, porque a mídia ela tá associada, né? Ela está estrebuchando também. A mídia sempre esteve do lado da aristocracia. Quem tirou Dom Pedro II, na época do Brasil Império, Dom Pedro II foi o maior brasileiro da história. Né? Eles deram um golpe nele, né? Expulsaram ele do país, um cara do quilate, né? Da magnitude do Dom Pedro II. Você expulsar ele do país como um cachorro sarnento. Ô, gente, isso é uma dívida histórica. Você fala de dívida histórica, isso é uma dívida histórica. Né? Até na minha opinião, o Brasil ele deveria haver uma revolução, se fosse uma revolução no conceito da palavra, né? A revolução, que é a revolução é um movimento planetário, né? Em volta do Sol, e ele volta para o mesmo lugar que estava. A revolução ela deveria ser isso. Vamos voltar para a monarquia. Tirar o poder do judiciário, porque judiciário não é para ter poder, não é um poder o judiciário, né? Isso é um engodo, isso é um engano, isso, né? Isso vem nessa Constituição Comunista de 88, isso é um grande engano. Né? O judiciário não pode ser um poder. Ninguém nunca votou num juiz. Né? Alguém já teve um voto direto num juiz? Ninguém nunca votou em juiz. Né? Juiz não tem mandato. Ele é um funcionário público, concursado. Ele não pode ser um poder. Né? No máximo que o judiciário é uma repartição pública, feita para fazer um trabalho de funcionário público. Não pode ser um poder. Isso é um grande engano. Né? Isso é um big mistake, vamos dizer assim. Tem que tirar esse poder do judiciário. O Brasil precisa de uma nova Constituição. Né? Tem um deputado federal aí, o Luiz de Bragança, Orleans de Bragança, né, que é um da família real aí. Ele fez uma nova Constituição e eu acho que a gente está num momento, né, assim, porque a aristocracia, essa que está no Brasil, desde o golpe que foi dado no Dom Pedro II, esses ratos da elite, dessa elite podre que existe no Brasil, patrimonialista, que ela acha que tudo que é do Estado são deles, eles se apropriam, né, do Estado. O problema dessa aristocracia é que ela não acordou ainda, ela está dentro de uma bolha. Porque a classe média brasileira, ela explodiu, a classe média que manda no país. Né? Eles ainda estão no passado, eles estão naquele Brasil República lá do início, né? Do início do século, de 2 séculos atrás, né? Onde a aristocracia mandava no país, não existia classe média praticamente. Né? Só que a classe média hoje ela comanda o país. Não existe um presidente que vai ser eleito sem a classe média. Inclusive o Lula chegou à presidência com o apoio da classe média. Enquanto a classe média não apoiou, com aquele apoio infeliz do José de Alencar, né, que foi apoiar, e aí jogou o país no abismo, né, na mão dos socialistas, dos comunistas. O Lula, com aquela bicaria dele, né, levou a gente para a beira do abismo. E o Bolsonaro agora está tentando sozinho segurar essa bronca aí para todo mundo. Só que o país está todo apoiando ele. Né? Se falar em outro presidente aí que se for eleito é uma fraude, é uma mentira. Não existe ninguém com a popularidade do Bolsonaro no mundo. Não existe um político no mundo que tenha o apoio de uma população tão grande quanto o Bolsonaro no Brasil. Isso é um fenômeno mundial. Nunca houve na história da humanidade um chefe do executivo com essa popularidade, o apoio tão grande que o Bolsonaro tem. Ele é único na história da humanidade. Você pode ver. Né? Pode ver. Se for uma eleição justa, que eu creio que não vai ser, ele é eleito no primeiro turno com 80% dos votos. De 70% a 80%. Isso é certeza. Né? Com essa mobilização que eu vi aí, ela foi espantosa. Ela foi assustadora. Eu nunca vi isso na minha vida.
né? Foi muito forte. E outra, o Bolsonaro ele está tão estrategista que além desse apoio gigante que ele fez, ele praticamente ele já tem um exército na mão, né? Não sei se as pessoas sabem, mas existem mais fuzis T4, né, naquela plataforma R-15, na mão de civis do que do próprio exército. Ele nem do exército ele não depende mais. E essa aristocracia brasileira, esses deputados nojentos, esses vagabundos que estão lá no Congresso, eles não sabem o que é o risco que eles estão correndo, eles estão brincando com fogo. Esse Alexandre de Moraes, eu tenho pena desse cara, coitado. Esse cara aí, ele vai ter que mudar do país. Ele não vai conseguir ficar aqui com essa pressão, né? Ele é eu li uma crônica aí que está rodando no WhatsApp, ele é um cachorro, né? Ele é um pau mandado. E ele está sofrendo, né? Porque duvido que ele está querendo fazer isso aí, que isso é por conta dele. Quem que está mandando ele fazer isso? A aristocracia, né? É o Michel Temer, é o Rodrigo Pacheco, é o Anastasia, né? É aquela turminha do Senado lá, né? 90% ali é vagabundo, é bandido que está roubando o país aí há décadas, há séculos, né? O bisavô do Fernando Henrique Cardoso foi um dos golpistas que expulsou Dom Pedro II do Brasil. Então, essa aristocracia, ela está sugando o povo brasileiro desde essa época, desde da República. Quando proclamaram a República, que esses ratos subiram lá e agora eles não querem soltar, né? O Bolsonaro ele não pertence a essa aristocracia, ele vem da classe média, né? O Bolsonaro é uma classe média que vem do exército, então ele representa a classe média e é por isso que os comunistas eles odeiam a classe média, porque é a classe média que dá a direção do país e é isso que está acontecendo. E hoje em dia o apoio do Bolsonaro ele é tão grande que nem os pobres não apoiam mais os comunistas. Porque eles já descobriram que isso é uma fria, isso é uma gelada. Né? Quem vai entrar aqui vai ser a China, né? Comandando tudo, aí vira aquela miséria, igual é na Venezuela, igual é em Cuba, igual é na Bolívia. Nós vamos pegar uma das 10 maiores economias do mundo e entregar para a China, para destruir tudo e eles acabarem com tudo. Né? Então, eu fiquei muito, assim, muito assustado até, né? Eles viram o poder que o Bolsonaro tem, o poder que está na mão dele, né? Porque mesmo no outro dia, quando foi proclamada, deflagrada aquela greve dos caminhoneiros, ele acabou com a greve com uma palavra. O poder que ele está exercendo é muito grande, né? Isso é poder, né? Isso é o poder verdadeiro, é um poder que vem de cima, né? Isso não é um poderzinho, não, é um poderzão. E essa aristocracia que está aí, no Senado e no Congresso, né? Esses ratos que estão roubando a República e desde a proclamação. E esses comunistas, né? Eles sabem com quem que eles estão mexendo, né? A gente está à beira de uma revolução, não é brincadeira isso. Eles estão mexendo com fogo, né? A gente tem que continuar orando, né, para que a coisa não descambe. O Bolsonaro, ele foi um belo do estrategista, e o estrategista, o grande estrategista, né, ele ganha uma batalha sem dar um tiro sequer, foi o que ele fez. Ele só demonstrou poder. Então, a manifestação, ela serviu e muito. Foi uma grande demonstração de poder, um poder, assim, extraordinário, né? Sobrenatural, eu diria. Né? Então, o Bolsonaro, ele está com tudo, né? A esquerda está estrebuchando, ela viu o poder, né? Agora, no domingo, eles fizeram a manifestaçãozinha aí, troço mais chulé, né? Um troço que... aí você vê, né? Não adianta a imprensa fazer, porque a gente sabe, né? A classe média sabe, está todo mundo sabendo o que está acontecendo. Né? São comunistas, satanistas, junto com esse centrão da aristocracia que sempre sugou o Brasil até o osso. Né? E o Bolsonaro sozinho mobilizou todo mundo. Agora, lamentável, quero deixar aqui o recado, lamentável o posicionamento do Paulo Guedes, né? Aumentando imposto numa situação dessa. Né? E acabaram de
de editar um novo código eleitoral para que eles fiquem cada dia mais blindados, né, nesse sistema eleitoral nojento que existe aí, com esses partidos políticos blindados. A pessoa, por exemplo, se eu quiser me candidatar a algum cargo eletivo, eu não tenho como candidatar se eu quiser livremente ir lá e me candidatar. Eu não posso, eu tenho que ir lá beijar a mão desses caras, desses caciques. Por isso que a coisa não muda. Né? Isso precisa mudar. Isso vai ter que mudar para o Brasil pegar o trilho. Essa aristocracia que está aí sugando o país, desde a proclamação da República, ela precisa ser exterminada. Ela tem que ser tirada de lá. E é só através de um grande reset. Né? E eu acredito e espero que o Bolsonaro faça isso uma hora. A hora não é agora, mas eu espero que ele faça isso uma hora. Né? Ele vai armar todo mundo, nós vamos formar um grande exército de guerreiros mesmo, igual existe nos Estados Unidos. O maior exército do mundo são os caçadores americanos. São milhões, exímios atiradores, todos armados até o dente. É o que nós temos que fazer aqui no Brasil. Quando o Bolsonaro diz que comprar arma é melhor do que comprar feijão, ele tem completa razão, porque é a sua liberdade. Nós estamos falando de liberdade, não estou falando de comida, não, gente. Liberdade é a coisa mais importante que existe para um ser humano. O que eles estão querendo fazer é escravizar a gente. Tem 3 grandes grupos aí no mundo querendo escravizar a humanidade. Né? São os metacapitalistas, esses aí das redes sociais aí, que a gente já conhece muito bem, aquele grupo lá de Bilderberg, os comunistas, que estão bem avançados nesse aí, porque eles são capazes de tudo, e os muçulmanos, né? Na nossa realidade, que quem está na nossa porta batendo aqui são os comunistas. Né? Esse grupo de Bilderberg aí, eles apoiam os comunistas, mas eles não sabem com quem que eles estão mexendo. No final vai todo mundo virar escravo dos comunistas. E o Bolsonaro é um leão, né? Vou dar aqui a minha referência para ele, reverência para ele. Fantástico o poder que ele demonstrou, só com a palavra ele mobiliza e desmobiliza todo mundo, incrível, fantástico, esse é o caminho e é isso aí, né? Deus acima de tudo, o Brasil acima de todos e vamos em frente, até a próxima, até mais.